gente que acha que essa é a única opção e que não há o que fazer. Tem gente que acha que vai melhorar. Eu vou te falar aqui nesse vídeo qual é a sua real situação em relação ao INSS, a Previdência Social de hoje, e em quais pontos isso perde feio para outras opções. Olá, gente próspera, eu sou Patrícia Rios, sua amiga para falar sobre investimentos. Eu estou aqui para te ajudar a fazer investimentos mais inteligentes, seguros, mesmo que você seja iniciante. Vou resumir aqui para você a vida como ela é, tá? A sua situação hoje em relação à Previdência Social, que é o INSS. O INSS é uma contribuição obrigatória. Quem é CLT, autônomo, quem é empresário, essas pessoas são obrigadas a contribuir para o INSS. E tem também aquelas pessoas que, mesmo sem renda, podem contribuir de forma facultativa. Essas pessoas compõem a base dos contribuintes do INSS e tem também a base dos beneficiários, que são esses contribuintes recebendo o benefício do INSS. Ele foi criado inicialmente para previdência, aposentadoria de funcionários ferroviários. Foram eles que começaram com isso aí. Naquela época foi criado para a aposentadoria aos 50 de quem estava trabalhando já em ferrovias há 30 anos. Então, para você ver como as coisas mudaram de lá para cá. O INSS já mudou de nome, já mudou várias vezes a idade mínima para se aposentar, o percentual de contribuição está sempre sendo atualizado, as leis para aposentadoria já mudaram várias vezes, a última foi em novembro de 2019 e já se fala numa nova revisão por conta da situação atual que está essa instituição. O orçamento não dá conta. A necessidade da revisão é por conta do envelhecimento da população, como eu já venho falando por aqui, uma base de aposentados que só aumenta porque a população está vivendo mais, que é sustentada por uma base de contribuintes, que é essa galera que contribui para o INSS todo mês, e não dá conta desse pessoal que está aposentado, porque a base de contribuintes vem diminuindo ano a ano. A taxa de natalidade vem diminuindo no mundo todo. Esse problema do INSS, então, ataca outros países também. Isso não é problema do Brasil, não. Por isso que o governo tem sempre que ficar revendo as regras. Então, na verdade, o governo aumenta a idade, aumenta a contribuição, não é para te dar uma zoada, não. É porque a situação mesmo da Previdência é agravada pela situação da humanidade que está vivendo hoje em dia. Quem contribui para o INSS hoje paga de 7,5% a 14% sobre a renda. Esse percentual varia conforme a faixa salarial em que você se encontra. Essa tabela está sempre ajustada, está sempre sendo atualizada, então é muito frequente ter alterações nas faixas e nos percentuais. Enquanto você contribui, o INSS usa todo o seu orçamento para sustentar toda a base que usufrui dos benefícios, que são aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-maternidade. Todos esses benefícios são pagos pelo INSS. Tá fazendo sentido para você o que eu tô falando? Então curte aqui o vídeo, se inscreva aqui no meu canal para você ser avisado sempre que tiver vídeos novos. Eu falo muito sobre investimentos e falo bastante sobre previdência privada. Atualmente, homens se aposentam com 65 e mulheres com 62. Aquela história de aposentadoria por tempo de contribuição morreu, mas foi mudada, né, depois da última reforma em novembro de 2019, só que ficou mais complexo porque a nova lei considera ainda alguns outros pontos, não é simplesmente a idade, levou em consideração fatores para quem estava prestes a se aposentar antes da lei de 2019, para permitir uma mudança gradual das mudanças da lei. Eu não vou entrar em detalhes sobre todas essas mudanças, porque senão esse vídeo vai ficar enorme e o objetivo aqui é te dar uma atualizada sobre o seu ponto de situação, resumidamente. Mas adianto que o negócio ficou complexo. Então, se você tem muitas dúvidas sobre isso, pode ser que você tenha que consultar um advogado especializado em direito previdenciário para te ajudar a entender como que está a sua situação e qual é a melhor saída para você. O que eu te adianto é o seguinte: a cada reforma as coisas vão ficar mais limitadas. A idade mínima para se aposentar vai subir, o percentual de contribuição sempre vai ser ajustado para cima, os benefícios podem ser reduzidos, eles precisam diminuir o peso do orçamento do INSS
por conta de hoje em dia ter uma base menor de contribuintes. Então tem que fazer uma ginástica aí para esse orçamento ser esticado por mais tempo e vamos ver até onde que essas reformas vão continuar sustentando isso. Mas por que uma mentora de investimentos está aqui falando sobre INSS? O meu objetivo aqui é que você entenda a sua situação. Parar um pouquinho para você entender resumidamente que a situação para quem acha que tem que depender do INSS, a situação não é nada boa. Não é recomendável que você continue achando que você tem que depender do INSS, que essa é a única saída, que não tem o que fazer e que é isso e pronto. Não é essa a ideia. Meu objetivo aqui é te mostrar que você é sim obrigado a contribuir para o INSS, mas você tem outras opções para melhorar a sua situação, a sua segurança financeira lá na frente. Porque você não é maluco depois de toda essa explicação, achar que tem que continuar dependendo dessa instituição que está com a vida, né, cada vez mais difícil. Tem muita gente que até tem consciência de que tem que poupar para usar melhor esse dinheiro lá na frente. Só que as pessoas não investem direito. O brasileiro tem um conhecimento muito limitado ainda sobre isso. A educação financeira é um negócio que ainda tem que crescer muito nesse país. Então as pessoas, muitas até investem, mas ainda usam a caderneta de poupança ou investimentos muito ruins. O que vocês precisam entender é que a previdência privada é um investimento para longo prazo. E te digo outra coisa também, não é só para aposentadoria não, tá? Já já vou explicar isso. Então, sendo para longo prazo, você pode usufruir de benefícios para você ter uma rentabilidade melhor. E quando você entende quais são essas suas opções, você que já investe, você vai contribuir, você vai conseguir aumentar o seu patrimônio para ter uma aposentadoria ou simplesmente realizar um sonho mais para o futuro de uma forma muito mais confortável do que contando com investimentos ruins ou simplesmente dependendo só do INSS, como a maioria faz hoje em dia. Só para você ter ideia do abismo que separam esses dois sistemas de previdência. A saída para você não depender somente do INSS é você investir em previdência privada ou previdência complementar. O nome já indica, para complementar. Quem é obrigado a contribuir, que é o pessoal de CLT, autônomos, empresários, essas pessoas têm que contribuir. Só que você não precisa depender, você não vai depender só disso. Você pode melhorar essa situação usando investimentos adequados para esse tipo de objetivo. A previdência complementar, ela complementa o INSS. Você, dependendo da sua idade, você vai conseguir se aposentar, talvez até com uma renda razoável, mas sempre vai ser baixa, porque a maioria mesmo, coisa de 65%, recebe um salário mínimo e é bem difícil você conseguir atingir o teto, o limite, né, o valor máximo que o INSS paga, que é em torno de R$ 7.500, e que a tendência é que esse teto fique mais baixo e mais difícil de ser atingido. Dado esse cenário catastrófico em que você se encontra, vamos começar aqui a falar sobre as suas opções. Vamos comparar um sistema de previdência com o outro, o INSS e a previdência privada, para você entender o abismo que separam essas duas previdências. Como eu já falei aqui, no INSS você é obrigado a contribuir, você não tem nenhuma ação sobre isso. Na previdência privada não é uma contribuição obrigatória. Você pode interromper, dependendo da sua situação, e voltar a contribuir depois. A gestão da sua previdência privada é sua, esse dinheiro é seu, é para você e é você que faz essas opções. No INSS você não tem nenhuma ação sobre o percentual, a alíquota de contribuição mensal. É o governo que define e pronto, não há nada o que fazer sobre isso. Na previdência privada, você define quanto você quer contribuir, se você quer aumentar, se você quer diminuir. Toda essa gestão é por sua conta. No INSS, você não tem incentivos fiscais para contribuir com isso. Na previdência privada, se você escolhe o plano de previdência PGBL, mais tarde eu vou falar mais sobre isso, você tem a opção de você informar no seu imposto de renda, esse é para quem faz a declaração no modo completo. Você pode abater no seu imposto de renda os aportes que você fez ao longo do ano. Tem um limite, mas isso é um benefício muito interessante. Abate hoje o que você deveria pagar de imposto de renda e lá na frente, quando você se aposentar, tem uma compensação sobre isso, lógico,
Mas para quem investe a longo prazo, é uma compensação que pode ser bem vantajosa. Tem outras vantagens interessantes também. Quem investe em fundos de previdência privada não passa por inventário. Então, o investidor que tem um valor lá, que investiu a vida inteira no fundo de previdência e deixou lá os beneficiários definidos, quando esse investidor vier a falecer, o valor que ele juntou a vida inteira vai ser distribuído, né, aos herdeiros que ele mencionou. Isso é muito rápido, não passa por inventário. Cerca de 30 dias após o falecimento, os herdeiros já recebem esse valor. Isso pode ajudar muito a vida dos herdeiros após o falecimento do investidor. Na verdade, existem outros investimentos também que são indicados para aposentadoria. Eu vou falar sobre isso aqui em outros vídeos. Para você entender, eu falo bastante sobre fundos de previdência, porque são investimentos destinados, né, eles foram pensados para a previdência, mas não servem só para aposentadoria não, tá? É bom deixar isso bem claro, porque como você pode resgatar a qualquer momento, você pode usar esses investimentos para outros fins, de preferência aí com mais de 10 anos, para você usufruir de uma taxa de imposto de renda baixa. 10% é a menor alíquota de imposto de renda do mercado. Com isso, você pode usufruir de investimentos que podem entregar uma boa rentabilidade e num longo prazo, né? Que normalmente o indicado é mínimo de 10 anos. Se você fizer uma comparação entre outros investimentos, você vai ver o quanto que você se beneficiou ao investir em fundos de previdência. Outros investimentos que também são interessantes, recomendados para isso, eu vou falando aqui nos próximos vídeos. O meu recado aqui nesse vídeo é o seguinte, 2 recados, para você ficar bem entendido nesse assunto, que aí nos próximos vídeos eu já vou falando sobre outras características da Previdência. O primeiro recado, entenda que você não é obrigado a aceitar INSS como única opção de renda no futuro. Você é obrigado a contribuir, mas você pode melhorar a sua situação na sua aposentadoria ou em qualquer outro objetivo de longo prazo que você tenha, com investimentos que têm vantagens tributárias bem interessantes. E o segundo recado, para ficar bem claro aqui para você nesse vídeo, existem outros investimentos indicados para aposentadoria. Vamos falar sobre isso mais tarde. E além disso, o que eu quero que fique bem claro aqui, investimentos de fundos de previdência são indicados para outros objetivos. Você sempre vai poder resgatar a hora que você quiser. Quando fala-se que é recomendável mínimo de 10 anos, é porque você vai pagar menos imposto. Você vai usufruir de uma rentabilidade de juros sobre juros sem pagar adiantamento de imposto de renda, como alguns fundos têm, né, que é o tal do Come Cotas. E você pode sim ter rentabilidade melhor, tá? Ao longo dos próximos vídeos eu vou passar a falar sobre outras características. O meu objetivo aqui foi comparar mesmo, um com o outro, as características gritantes que existem dessas duas formas, desses dois planos diferentes de previdência, o INSS que é do governo e a previdência privada que fica sob sua gestão. À medida que você conhece, tudo vai ficando mais claro e mais fácil. E aí, se você vai querer ter mais conhecimentos ainda para começar a mudar logo a sua realidade e não deixar para se preocupar com isso quando estiver faltando aí alguns aninhos para a sua aposentadoria. Comece a fazer isso logo. O quanto antes você começa, mais benefícios você tem, o menor é o valor mensal que você tem que contribuir. Então, é uma decisão muito inteligente você começar a pensar nisso logo, mesmo que você tenha aí 20 e poucos anos, porque existem muitas comprovações, eu vou comprovar aqui ainda por gráfico para você entender o quanto que você pode ter vantagens com esses investimentos. Nos próximos vídeos eu vou falando mais sobre isso, para desmistificar esse assunto previdência na cabeça das pessoas, que essa é uma das minhas metas. Fazer as pessoas ficarem mais entendidas sobre esse assunto. Continue me acompanhando, curta o vídeo, compartilhe, me acompanhe aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo.